todos muito bem-vindos ao nosso devocional pedagógico. Nossa terça-feira, desliga aqui o som, terça-feira de reflexão, né? Aqui na página da Dilemas e Soluções, aqui no meu IG, né? Toda terça-feira a gente conversa um pouquinho sobre alguém, algum assunto, enfim, né? A gente está aqui para refletir, para conversar, para bater um papinho, não é isso? O pessoal que está chegando, seja bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho sobre Clarice Lispector. De antes de mais nada, bom dia, né? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, porque a base é essa, né? Então vamos de devocional, né? O devocional hoje está especialíssimo, por quê? Porque a gente vai trabalhar com Clarice Lispector. Quem não conhece, né? Quem gosta de ler, conhece Clarice Lispector, uma autora maravilhosa, renomadíssima, né? O pessoal está chegando, bom dia, gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional pedagógico com Clarice Lispector, uma autora maravilhosa de cabeceira, né? Assim como Paulo Freire, assim como Rubem Alves, ela trouxe uma gama para minha formação muito grande. E hoje a gente vai falar de Clarice. Tá todo mundo preparado? Muito bem, tô com minha colinha aqui, tô acenando pro povo. Vamos falar de Clarice, né? Nos devocionais passados a gente falou sobre Paulo Freire, nós falamos também sobre acenar pro povo, nós falamos sobre Rubem Alves, né? E agora a gente vai de Clarice, uma escolha de vocês, né? Eu coloquei uma enquete, vocês escolheram, e agora a gente está falando de Clarice Lispector. Falar dela, conversar, refletir, né? Vocês fiquem à vontade para trazer experiências de vocês, enfim, a gente está aqui para refletir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre ela, sobre Clarice Lispector. Quem era Clarice Lispector? Me diga aí, né? Quem era Clarice? O que foi que ela fez? Qual é a importância dela para a gente? Qual é a importância dela para a escrita brasileira, para a escrita mundial? Com certeza, ela tem uma escrita muito grande. Todo mundo gosta de Clarice. Quem é que não gosta de Clarice, né? Quem não gosta de Clarice é quem não gosta de poesia, quem não gosta de ler, né? Porque quem gosta de ler e quem gosta de poesia tem que ler alguma coisa de Clarice Lispector, né? E eu comecei a ler Clarice já na minha adolescência, porque eu sempre fui muito intensa e as leituras delas, as obras delas sempre me deram um alento muito grande, porque ela é muito intimista, né? Ela fala muito dela, ela fala muito da intensidade dela, ela fala muito da gana que ela tem, da vontade que ela tem, do amor que ela tem pela escrita, do amor que ela tem, né? Bom dia, gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, né? Nosso devocional pedagógico. Estamos falando de Clarice, estamos falando da importância de Clarice, primeiro na minha vida, né? Na minha vida enquanto escritora, os escritos dela trouxe um alento muito grande, né? Para a turbulência que minha vida vivia naquele momento, a adolescência. E aí eu fui conhecendo os escritos dela, fui conhecendo a maneira como ela escreve, e hoje a gente está trazendo ela aqui para vocês. E quem foi, né? Quem foi Clarice Lispector? Ela foi uma escritora, ela foi uma jornalista, né? Ela escrevia, ela tem muitos livros, ela escreveu crônicas, né? Crônicas maravilhosas, crônicas consideradas assim renomadíssimas. Ela era do período modernista. Quem estudou literatura, quem não estudou, então vamos lá, né? Ela é considerada modernista. Por que modernista? Porque ela modernizou a maneira como era escrita, a maneira como as pessoas entendiam a literatura. A literatura era entendia de uma forma, e os modernistas vieram para trazer essa modificação na maneira de escrever, e ela vinha com essa gama, essa importância, né? Ela trouxe uma maneira diferente de você escrever, uma maneira diferente de você entender a poesia. Ela trouxe uma maneira diferente de você se auto-entender
de você se autoanalisar. Ela era uma mulher e isso era muito claro, ela nos escritos dela, ela deixava isso presente, né? Ela enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto escritora, enquanto desveladora. Eu gosto de dizer, pessoal chegando, bom dia, eu gosto de dizer que ela é uma desveladora da alma. Eu gosto de ver uma desveladora da essência. Eu dizia isso já quando eu fui apresentada a Clarice Lispector. Eu dizia, não, essa mulher, ela desvela nossa alma de uma forma incrível. Ela fala da nossa essência com uma propriedade. Parece que você tá ali, né? Ela tá entendendo a sua cabeça, a sua intensidade, a sua explosão de sentimentos, porque ela fala da explosão, né? Dessa explosão ela tem crônicas consideradas, não é? Uma das mais lidas, ela tem livros que são lidos até hoje, né? Ela faleceu, né? Ela nasceu em 1920, né? Ela é da década de 1920 do século passado. Ela é uma das escritoras mais influentes do século 20. Uma das escritoras mais influentes do século XX. E ela vem falar, e ela é intimista, ela é considerada intimista porque ela fala o quê? Ela fala dela, e aí quando ela fala dela, ela procura o quê? Ela procura o outro. Quando ela fala da intensidade que ela tem, quando ela fala da busca, ela procura entender o outro, entende nesses escritos ele. Eu me entendi nela, né? Eu me entendi nos escritos dela, eu me entendi na intensidade dela. E assim ela faz até hoje, não é? Assim ela faz até hoje. Ela fez isso no século passado. Os escritos delas atravessam o tempo e vão atravessar. Os escritos delas são atemporais. Porque vão atravessar o tempo, as pessoas vão continuar lendo, meus filhos vão ler, os filhos dos meus filhos vão ler, enfim, né? Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai continuar lendo os escritos de Clarice Lispector, mas ela não era brasileira, viu, gente? Muita gente pensa assim, Lispector é brasileira. Ela não era brasileira, ela era ucraniana. É isso, e aí ela veio para o Brasil, ela nasceu na Ucrânia, ela veio para o Brasil, ela era judia, ela veio para o Brasil já, né, nova. E aí aqui ela fez a morada dela, aqui ela viveu, então as pessoas até acreditam que ela é brasileira, mas ela não é brasileira, ela é ucraniana. Mas, enfim, né, ela viveu aqui no Brasil durante muitos anos, ela produziu no Brasil durante muitos anos. Há bem pouco tempo ela foi considerada, né, ela foi considerada uma pessoa do lugar onde ela veio, né, viveu durante muitos anos, no Fortaleza, se não me falha a memória. Lá eles deram a ela, né, ela passou a ser cidadã daquela cidade onde ela viveu durante muitos anos, exatamente por conta da importância que ela tem, né? Ela passou também a ter uma cadeira, né, literária lá nas obras, enfim, ela é de uma importância tremenda, né? E aí você falar em Clarice Lispector é você pensar em quê? Você pensar em frases como, né, com eu, com a pessoa chegando, bom dia, com a subjetividade. Ela era muito subjetiva, né? Nos escritos dela, ela colocava a subjetividade em evidência, né? Aquilo que tem a mais, a subjetividade você fala e tem um pouco a mais dentro dessa fala, e ela fazia isso, né? A fala dela tinha sempre um pouco a mais, a fala de Clarice sempre tinha um pouco a mais, mas ela dizia esse um pouco a mais para uma pessoa. Para mim era de uma maneira, para quem lia era de uma outra maneira. Então ela tinha essa sutileza na escrita. As pessoas viam os escritos delas, cada um de uma forma, e assim ela foi, né? Os escritos dela foram se tornando atemporais. E ela é o que é hoje, apesar de não estar mais viva, não estar mais entre nós, mas ela continua sendo, né? Ela continua sendo a escritora que tanto é que foi a escolhida, né? Ela foi escolhida. Eu coloquei na minha enquete 3, Clarice, Simone de Beauvoir, eu esqueci a outra que eu coloquei, mas ela ganhou com 70%. Imagine, né?
Não é à toa que ela ganhou com 70%, né? 70% do público escolheu Clarice Lispector, exatamente por conta da importância que ela tem. Eu propus Clarice, as 3 que eu propus são 3 escritoras maravilhosas. Eu queria trazer uma escritora mulher para cá, né? Eu trouxe 3 homens. Eu digo, gente, como eu sou uma pessoa, né, que milito pelo feminismo, talvez muita gente não goste, mas eu milito, né? Eu milito pelo feminismo, hoje bem menos por conta da profissão. Então eu disse, não, gente, eu tenho que trazer uma mulher para o devocional. Eu trouxe 2 homens maravilhosos, né? Eu trouxe Paulo Freire e trouxe Rubem Alves, mas eu tenho que trazer uma mulher, né? Eu tenho que trazer mais mulheres para o meu devocional. Eu tenho que mostrar os escritos que essas mulheres, né, a fundamentação que essas mulheres trouxeram para o mundo, a importância dessas mulheres para o mundo. E aí eu pensei em 3 mulheres maravilhosas dentro dentro do meu leque. E aí ela foi a primeira, né? Ela foi a primeira. Tem uma frase dela que eu vou falar, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas frases dela, né, sobre algumas partes das crônicas, que ela escreveu muita crônica, né? Que são aquelas histórias que falam da realidade. Então ela trouxe muitas crônicas para ela, tem muitas crônicas, e você vai lendo, você vai tendo vontade de continuar lendo. Eu li umas 5 dela, né? Quero ler mais, porque ela tem muitos livros, mas eu só consegui ler 5 livros dela. E aí você vai lendo e dá aquela vontade de continuar lendo e de você saber o final. E tem uma frase dela que é uma frase maravilhosa que deu início à minha vida, né? Foi ela que eu estava naquele período da adolescência, eu fui apresentada a ela e simplesmente fiquei apaixonada por Clarice, né? Simplesmente apaixonada por Clarice. E a gente vai fazer isso agora, né? Mas antes, deixa eu ver aqui o que tem aqui. Falei da base, né? Falei sobre a sua produção que marcou época. Ok, pronto. E aí, vamos das frases. Vamos falar das frases, né? Tô aqui com minha colinha, viu, gente? Minha colinha básica, porque a gente tem que se organizar, né? O devocional não é simplesmente pelo devocional. O devocional é algo organizado, mas vamos lá, né? E aí a primeira frase dela que eu separei para vocês foi qual? Não sei separar os fatos de mim, e daí a dificuldade de qualquer precisão. Ela não sabe separar. Olha a intimidade, olha o intimismo presente, né? O eu. Ela não sabe separar os fatos, as coisas que acontecem dela, mas nós somos assim, né? A gente não consegue separar as coisas que acontecem em volta da gente com a gente. E a gente toma a realidade do quê? Vamos nos voltar para a quarentena, para esse vírus, não é isso? Como é que a gente pode se desprender, né, da realidade que está acontecendo com as coisas que a gente está vivendo? Como é que a gente vive isso? Como é que a gente está vivendo a quarentena? O que a quarentena está trazendo para a gente nesse momento? Coisas boas, coisas ruins, enfim. Então, essa relação é que ela fala. E falando dela, ela está falando de todo mundo. Ela está falando de mim, ela está falando de você, enfim, ela está falando de todo mundo, não é verdade? Pronto, agora vamos para a segunda frase de Clarice Lispector. Me definir é muito difícil. Às vezes pareço comum, às vezes singular. Uma metamorfose ambulante. Quem já não ouviu essa frase? Metamorfose ambulante. Raul Seixas, né? Ele fala de metamorfose ambulante. Metamorfose tem a ver o quê? Tem a ver com transformação, né? E aí ela fala que é difícil você definir ela. É difícil as pessoas definirem outra, não é? Por mais que conheça, é muito difícil você se definir outra pessoa. Então ela diz, é muito difícil de me definir. Porque uma hora eu sou uma pessoa comum, uma hora eu sou como todo mundo, e em outras horas não, em outros momentos eu sou diferente de todo mundo, e assim nós somos, não é? Assim você é, assim eu sou, nós somos como? Nós somos diferentes, mas também nós somos comuns. Isso que nos faz humanos. Isso que nos faz humanos. Essa questão de você ser comum, ó, essa questão, pessoal chegando, bom dia, essa questão de você ser comum e ao mesmo tempo você ser o quê? Você ser diferente das pessoas, não é?
Isso que te faz humano, isso que te faz uma pessoa que está dentro de uma sociedade que está buscando. E Clarice, ela traz isso pra gente. Ela traz essa intimidade, essa busca, essa dualidade entre o ser, o que está lá fora e o que está aqui dentro. Isso, ó, imagine, né? Mas vamos agora para a terceira frase dela. Sinto saudade das coisas que nem sei se existiram. Olha só, gente, Clarice trazendo o quê? Trazendo a saudade. E hoje a gente vive, né? A gente vive um momento de saudade, né? Muitas pessoas, com certeza, foram cometidas por essa doença, né? Aqui no Brasil, 500 mil pessoas morreram. E aí a saudade hoje está muito presente, a saudade de estar com aquelas pessoas que a gente não está, a saudade de abraçar a pessoa. E ela fala da saudade de uma forma brilhante, gente. Ela fala da saudade porque ela tinha, os filhos dela cresceram, ela se separou, ela teve um casamento muito turbulento, né? E aí ela se separou do marido, ela viveu com o marido durante muitos anos, ela teve os filhos dela, os filhos cresceram, e ela sentia muita falta dos filhos, né? Da presença dos filhos. Claro, a gente cria os filhos para o mundo, né? A gente cria os filhos para o mundo, mas aí ela sentia muito essa falta dos filhos dela ali, né, no dia a dia com ela, porque ela sempre foi uma mãe muito presente, uma mãe muito coruja, e ela sentia falta dos filhos. E ela falava dessa saudade, no momento que ela falava dessa saudade, as pessoas sentiam nesses escritos dela, se sentir presentes. Eu me sentia presente, eu sentia muita saudade. Quando eu fui apresentada a Clarice Lispector, eu tinha saudade, uma saudade incrível, uma saudade que eu não sabia nem do que era. Mas eu sentia, a saudade que ela sentia, você passa a sentir naquele momento. Você pode até não lembrar de ninguém, mas você sente no momento que você lê os escritos dela, principalmente falando sobre saudade, principalmente falando sobre, né, aquela vontade de você ter alguma coisa, aquela vontade de você ter o outro perto de você. Ela fala disso, né, de uma forma brilhante. Clarice fala disso de uma forma brilhante, da saudade, né? E hoje a gente vive, gente, a gente vive uma saudade muito grande, né? A gente tem pessoas, as pessoas estão morrendo por conta desse vírus, né? As famílias, elas estão, né, ficando assim, 2, 3, 4, 5 pessoas, né, de sua... E isso, e se você lê, gente, você lendo Clarice, isso traz um alento muito grande, não é? Isso traz um alento muito grande, porque a leitura dela me trouxe um alento muito grande. E eu tô relendo ela e tô ficando, de uma certa forma, mais tranquila. Porque ela te dá, porque quando você lê Clarice, ela te dá uma certa, o quê? Ela te dá uma certa tranquilidade, porque você começa a entender você. Olha a dificuldade, né? As pessoas até tentam te entender, mas quem mais pode entender você é você. Mas existe uma dificuldade muito grande, porque a gente passa a perceber o quê? A gente passa a entender os nossos defeitos, e isso é complicado, né? Você entender os seus defeitos, mas também entender suas qualidades e relacionar isso, e ela faz isso de uma forma brilhante, né? Vamos para a nossa terceira frase que eu separei. Eu separei 5, hein, gente? Separei 5 frases dela, e a última eu vou tentar declamar, né? Porque antes de eu ser professora, eu tinha uns inscritos, viu, gente? Eu tenho um blog, que eu nem sei mais se esse blog existe, que eu escrevia, viu? Eu escrevia poesias. Imagine, professora de matemática. Eu sou estranha, né? Eu sou uma pessoa estranha, eu sou meio Clarice, eu sou uma pessoa estranha, assim, porque eu sou pedagoga, eu sou uma psicopedagoga, mas eu também sou uma matemática, eu sou das letras e sou dos números, né? Então eu também tenho poesias, eu também escrevi. Hoje em dia escrevo bem menos, viu? Mas eu escrevia poesias muito por conta dela. Muito por conta do legado dela, da importância dela. Então eu comecei a fazer poesias. Isso na adolescência, no início da adolescência, não, no final da adolescência e no início da fase adulta. Aí eu fiz algumas poesias, que eu não gosto de dizer nem que são poesias. Eu gosto de dizer que são ensaios poéticos, né? Eu fiz ensaios poéticos. Eu escrevi alguma coisa, né, tentando falar um pouquinho de mim, mas fundamentado em quem? Clarice, Rubem Alves, né? Paulo Freire não, porque eu ainda não tinha contato com a educação, mas
Clarice, Jorge Amado, muito Jorge Amado, né? Jorge Amado também tem uma importância muito grande na minha formação profissional, na minha formação pessoal, né? Mas vamos lá, né? Vamos para a quarta frase. Liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome. Liberdade é pouco, gente. Ela não quer só liberdade, ela não quer somente ser livre, ela quer muito mais que a liberdade, né? Ela quer o que ela nem sabe o que ela quer. Nem ela sabe o que ela quer. A gente não sabe muito. A gente sabe, a gente tem aquilo, né? Aquelas nossas metas, aqueles nossos objetivos. Mas, de fato, aquilo que a gente deseja de mais íntimo vai se aflorando à medida que a gente vai amadurecendo. Então, ela faz isso. Ela diz que o que nós queremos é muito mais do que liberdade. A gente quer ser muito mais do que livre. Porque livre a gente quer ser como um passarinho, né? Ter a liberdade, a gente quer voar, mas a gente quer muito mais do que voar, a gente quer ir muito mais além, né? A gente tem o horizonte, a gente quer transpor o horizonte, né? E ela fala isso. Agora vamos para a nossa quinta frase que eu separei. Não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me consome. Gente, hoje eu tô vivendo essa frase de Clarice Lispector. Há um tempo atrás tem uma que teve importância muito grande, que é a base. Mas hoje eu vivo essa frase de Clarice. Não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me consome, gente. Então, podem criticar ela, podem me criticar. Pensem assim, ó, podem me criticar. Mas eu não tenho tempo para as críticas. Eu não tenho tempo para olhar para trás. Eu não tenho tempo para pensar, entendeu? No negativo que as pessoas têm para me dizer. Eu estou sendo feliz, eu estou buscando a felicidade, eu estou procurando pessoas que me fazem felizes, eu estou procurando coisas que me fazem felizes, atividades que eu gosto de fazer, enfim, né? E ela fala isso, eu estou feliz, eu estou indo atrás, eu estou indo correndo atrás da felicidade, eu estou indo atrás da felicidade. Então, eu não tenho tempo mais, e Clarice diz isso, eu não tenho tempo mais para olhar para trás. Eu não tenho tempo mais para ficar pensando no que as pessoas falam de mim. Eu não tenho tempo mais para pensar no que a minha irmã, no que a minha tia, do que a minha vizinha, ela fala de mim, deixa ela falar. Eu estou atrás do quê? Eu estou atrás da minha felicidade. Eu estou em busca do quê? Eu estou em busca da minha felicidade. Eu estou em busca daquilo que me deixa feliz, que me deixa transbordando de emoção. Então, ela fala isso, Clarice fala isso com uma propriedade. Muito quem disse isso foi Clarice no século passado, imagine. E isso é para nossa vida, para minha vida, para sua vida, para nossa vida. Clarice fala de felicidade, ela diz que eu sou feliz e eu tenho que correr atrás dessa felicidade. Eu tenho que correr atrás dessa felicidade. A felicidade, ela me consome, ela consome o meu viver, ela consome as minhas atividades e não dá mais para ficar voltada mais para trás. Não é isso? E ela propõe isso. É Clarice Lispector. Quem não foi apresentada a Clarice Lispector, leia Clarice Lispector. Leia. Continue lendo. Quem já leu, continue lendo Clarice Lispector. Eu continuo lendo. Eu fui apresentada a Clarice na adolescência. Não é isso? E eu até hoje leio Clarice Lispector. Tem livros dela que eu releio, né? O pessoal chegando, seja bem-vindo, vamos conversar um pouquinho de Clarice. Você tem que correr atrás e isso já, disse exatamente. Você tem que correr atrás dos seus sonhos mesmo, exatamente. A gente precisa correr atrás dos nossos sonhos, né? Isso que Clarice fala, que a gente precisa... Olha, eu tô toda arrepiada porque é isso mesmo, né? A gente precisa correr atrás dos nossos sonhos. A gente precisa correr atrás daquilo que a gente deseja. Claro que a gente não vai ser irresponsável, mas é o que a gente quer. A gente não tem que pensar no que os outros vão dizer. Ai, meu Deus, o que fulano vai dizer? Sim, deixa fulano dizer. Eu tô nessa fase da minha vida.
Antes eu era bem preocupada, mas hoje não. Deixa fulano dizer, você está fazendo alguma coisa de errado, você está machucando alguém, você está matando, você está roubando, porque é isso que faz, né? Faz com que você não seja digno. Se você matar, se você roubar, enfim, não é isso? Você está fazendo isso? Não, você está buscando sua felicidade, você está correndo atrás daquilo que, né, te enche seus olhos, né? E a gente não tem tempo mais para ficar pensando em pequenezas, em miudezas, né? Em negócio de briguinha de religião, briguinha de política, briguinha de futebol. Não, a gente quer ser feliz. Clarice aponta essa felicidade, Clarice fala dessa felicidade, Clarice fala desse eu. A gente pensar mais na gente. A gente precisa pensar mais na gente. Isso não quer dizer egoísmo, gente. Não é egoísmo. Não quer dizer egoísmo. Clarice, ela fala muito dessa... Clarice, eu acho que Clarice... Eu já ouvi gente dizer que ela tem um tom egoísta. Não. Um tom intimista. Ela era intimista. Ela falava de intimidade. Ela falava do ser, do eu. Né? Ela não era egoísta. Quando você pensa em você, quando você diz que eu não tenho tempo mais para pensar em miudezas, a felicidade me consome, você está sendo intimista, você está pensando em você, porque você precisa cuidar. Para você cuidar dos outros, para você cuidar dos seus filhos, para você cuidar da sua mulher, para você cuidar de sua mãe, para você cuidar do seu pai, você primeiro tem que cuidar de quem? Você primeiro tem que cuidar de você. Não é isso? Você primeiro tem que cuidar de você, você primeiro tem que pensar na sua saúde mental. E hoje, o tempo que a gente vive, a gente tem que cuidar da gente, cuidar da nossa saúde mental, cuidar das coisas que a gente deseja, que a gente quer continuar correndo atrás. Não é porque eu estou dentro de casa, né? Não é porque a gente está fechado, né, nas nossas casas que a gente não vai deixar de correr atrás, não é verdade? Muito bem. Agora vamos para a última frase. Essa frase, assim, ela veio lá quando eu fui apresentada a Clarice de uma forma tão intensa, gente. Tão intensa essa frase, ó. Não quero ter a limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não. Quero uma verdade reinventada. Ela não quer mesmice. Essa frase, ela durante muito tempo, ela foi a base. Ela era a frase que eu botava nos meus status, né? Ela era a frase de cabeceira. Essa frase, ela tinha uma intensidade muito grande na minha vida. Porque ela fala do quê? Ela fala da terrível limitação das pessoas, elas se acostumarem com aquela situação, ó, aquela regularidade, né? As pessoas se acostumarem. Bom dia, gente. Estamos falando de Clarice Lispector, estamos falando da frase dela. Delas se acostumarem, das pessoas se acostumarem com o quê? Se acostumarem com a mesmice. Aquilo que tem certinho, bonitinho, porque a gente tem tendência, né? A gente tem tendência o quê? A equalizar ou normalizar. Mas Clarice, ela vem e diz aqui, não, você não tem que se normalizar, você tem que querer sempre mais. Querer sempre mais não é errado, não. Né? Você querer mais dos outros, você querer mais de você, você tem sua profissão, você quer ir mais além. Eu sou pedagoga, mas eu quero ir mais além. Eu sou professora de matemática, mas eu quero ir mais além. E ela fala isso, ela fala que a gente não tem que estar limitado. A gente tem que ser ilimitado. Nós somos seres ilimitados. Deus nos fez ilimitados, de sentimentos ilimitados, de vontades ilimitadas. Não é isso? A gente não pode se limitar ao que está em nossa volta. A gente tem que ir além. A gente tem que ver o quê? A gente tem que ver o horizonte. O que tem atrás do horizonte, gente? Não, aquele horizonte eu tô com medo, eu não vou até aquele horizonte, não é? Quando os homens, no tempo das navegações, eles se desbravaram, eles foram, antes eles achavam o quê? Eles achavam que se eles fossem, que a Terra era quadrada, né? Que se eles fossem até um determinado local, eles iriam cair, né? Mas aí teve homens que pensaram como Clarice, não é assim não, gente. Não pode ser assim não. Existe algo além daquele horizonte. Existe algo além do que se tem proposto. Existe algo além. Então vamos descobrir, vamos criar embarcações, vamos criar caravelas para transpor os mares. E assim eles descobriram novos mundos, não é?
E aí, olha só, Clarice presente, né, há muito tempo atrás, e ela vem numa fala, ela fala dessa busca ilimitada, não é? Ela não quer coisas passíveis de fazer sentido. Ela quer o quê? Ela quer o inatingível. Ela quer as coisas que não, aquilo ali não dá para, aquilo ali não, aquilo ali você não vai conseguir, né? Aquilo ali não pode, não, eu quero aquilo. Eu vou correr atrás daquilo. E ela era assim, né? Ela era desse jeito. Muito bem. Agora, né, tem um momento que eu separei final, que é exatamente, gente, um momento. Deixa eu colocar aqui que eu separei a frasezinha, né? Botei no Google a frasezinha, certo? Separei uma frase, na verdade, uma frase, um trecho de um conto dela, que eu vou tentar declamar, certo? Eu vou tentar declamar esse trecho aqui, deixa eu ver aqui, vamos lá. Pronto, deixa eu ir para minha outra conta, essa minha conta aqui, Silva da Silva, que tá já separadinho, bonitinho na minha outra conta, ok? Vamos lá, tá indo, muito bem, já foi. Aqui, deixa eu ir nas minhas pesquisas aqui, Clarice Lispector, já tá separada, né? Clarice Lispector, deixa aqui. Clarice Lispector. Sejam bem-vindos, gente, tudo bom? Estamos de Clarice Lispector. Vou declamar agora um trecho de um conto dela, né? Um trecho do conto de Clarice Lispector. Vamos lá, tá tudo separadinho aqui. Clarice Lispector. Aqui. Clarice Lispector. Deixa eu ver. Clarice Lispector. Não quero. Tem uma frase dela aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto, achei. Vamos lá, achei a frase dela. Demorou, mas eu achei a frase dela. Vamos lá. Demorando um pouquinho porque a frase saiu, né? Ai, gente, a frase saiu. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu voltar aqui. Vou fechar. Aqui. Pronto, achei. Pronto. Vamos de poesia, demorou um pouquinho, mas eu achei. Achei, aceito, pronto. Vamos declamar a poesia de Clarice Lispector. Vamos lá, né, gente? Então, vamos lá. Não quero ter a terrível... Já voltou aqui, peraí. Pronto, aqui, ó. Achei a frasezinha dela. Não quero a realidade transfigurada. É parte de um trecho, não é isso? De Água Viva. Então, vamos lá. Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não quero uma verdade inventada. O que te direi? Te direi os instantes. Exorbito-me, então é que existo e de um modo febril. Que febre! Conseguirei um dia parar de viver? Ai de mim que tanto morro, sigo o tortuoso caminho das raízes, rebantando a terra, tenha por dona a paixão.
na queimada do tranco seco, contorci-me as labaredas. A duração de minha existência dou uma significação oculta que me ultrapassa. Sou um ser concomitante, reúno em mim o tempo passado, o presente e o futuro, o tempo que lateja no tic-tac dos relógios. Para me interpretar e formular-me, preciso de novos sinais e articulações novas, em formas que se localizam aquém e além da minha história humana. Transfiguro a realidade e então outra realidade sonhadora, sonâmbula, me cria e eu inteira rolo, e à medida que rolo no chão, vou me acrescentando em folhas, eu, obra anônima de uma realidade anônima, sou justificado enquanto dura a minha vida. E depois? Depois, tudo que vivi será de um pobre supérfluo, mas por enquanto estou no meio de o que grita e pulula. E é sutil como a realidade mais intangível. Por enquanto, o tempo é quanto dura um pensamento. Olha só, gente, que maravilha, que mulher maravilhosa. Chegou, me arrepio toda. Ai, muito obrigada, ó, certo? A todos vocês que estiveram aqui, que passaram, que deram seus coraçõezinhos, que contribuíram de alguma forma, que me ajudaram a trazer Clarice. Quem lá atrás, na semana passada, votou, certo? Oi, Pro, meu amor, tudo bem, Prozinha linda? A gente tá terminando, mas que bom que você chegou. Vou deixar gravado, viu? Vou deixar gravado para que vocês possam assistir com calma, viu? Eu tô agradecendo, muito obrigado para vocês, né, que me ajudaram a construir esse devocional. Terça-feira tem mais devocional, hein? Terça-feira tem mais. Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus, se cuidem. Uma excelente terça-feira, se cuidem. Oi, Pro, tudo bem, Prozinha? Pro Lila, minha professora linda. Oh, meu Deus, gente, só profs linda. Eu amo vocês, vocês são, ó, a minha base hoje, atualmente. Amo vocês de uma forma que vocês nem têm nem ideia. Vocês têm, né? Acho que eu tô toda arrepiada. Vocês são a minha inspiração, viu? E terça-feira que vem tem mais devocional, viu? Não fique, mas vai ficar gravado, viu, Lila? Vai ficar gravado, eu vou deixar gravado. E aí vocês podem se deleitar, né? Ver um pouquinho do que a doidinha da Tarsila ela trouxe. Porque é professora de matemática, ela gosta de poesia, ela gosta de números. A mulher é meio assim, né? Mas tudo bem. É assim que é bom. Gente, beijo, 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 beijo. Fui e até terça-feira que vem, tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus e se cuidem.